Olá, nosso podcast Stand Imobiliário, de volta, nova temporada 2026 de entrevistas. E hoje a gente tem uma alegria muito grande de receber o presidente do Cresce Bahia, é o nosso convidado. Mas antes de mais nada, deixa eu lembrar para você, não deixe de seguir o nosso perfil no Instagram, Stand Imobiliário Oficial. Segue aqui o nosso canal se você não está inscrito ainda e acompanhe também os vídeos, as entrevistas, os recortes, tudo que a gente já trouxe aqui no Stand Imobiliário para o seu enriquecimento de conhecimento. E hoje a gente vai ganhar muito conhecimento com o nosso entrevistado desse episódio, o baiano de Rui Barbosa, Nilson Araújo, presidente do Cresce Bahia. E eu vou cumprimentá-lo da forma que ele gosta de cumprimentar todos aqueles que ele conhece e seguem. Boa tarde com alegria. Boa tarde com alegria. Tudo originado do bom dia com alegria. Mas como o dia se exaure às 24 horas, tá valendo. Boa tarde. Sempre com alegria. Boa tarde, meu irmão. Bem-vindo aqui ao nosso podcast Stand Imobiliário. A gente fica muito feliz de recebê-lo aqui. A gente sabe da sua agenda, né, corrida, apertada, ainda mais começo de ano, né, que vai colocando todo o planejamento em ordem. Muitos eventos acontecem não só na Bahia, mas no Brasil inteiro. Você falava aqui com a gente fora do ar que amanhã já tem uma viagem, né, para o Rio de Janeiro, representando a Bahia, também num momento especial do mercado imobiliário. E hoje a gente fala um pouco aqui da situação da Bahia, né? Vamos falar aqui do nosso estado, mais pertinho da gente, esse crescimento da procura de profissionais querendo ingressar no mercado, como é que o Cresce está agindo, como é que está absorvendo essas pessoas, orientando, como é que está fiscalizando, o que é que se pensa para o futuro da profissão. A gente vai conversar um pouco muito sobre isso hoje aqui no nosso episódio com o nosso convidado. Já começando falando sobre isso, né? Sobre mais um ano, começando 2026, um ano que a gente vai crescendo muito em tecnologias, né? Em novos conhecimentos, em implantação de novas estratégias imobiliárias. Como é que está o Cresce para acompanhar tudo isso? Porque tem que estar ali caminhando junto, né? Está chegando novidade tecnológica, o Cresce tem que estar por dentro também. Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai fiscalizar também? Porque a gente sabe que rede social hoje, muita gente se passa até por corretor. Como é que a gente vai olhar? Como é que a gente vai acompanhar esse movimento? Queria que você começasse falando sobre isso. Como é que está o Cresce, né? Vendo essas novas tecnologias, esses profissionais, esse crescimento, essa fiscalização. Júnior Moreno e ouvintes, o papo é reto. O Cresce é uma autarquia pública federal. Então tem finalidades precípuas, quais sejam criar normas, fiscalizar o cumprimento das normas e punir o descumprimento das mesmas. Simultaneamente, nós temos uma organização maior, que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, COFES ou COFECI, Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, ou CRECI. Isso oscila muito de região para região. O sulista gosta do CRECI, do COFECI. Né? Então, eu, como nordestino, Rui Barbosense, eu adoto Cresce, que me sugere crescimento. Boa. Bem, o segmento imobiliário é muito dinâmico. Então, nós não podemos estar adstritos a normas imprensadas. Por que isso? Porque há uma história. Sindicato dos Corretores de Imóveis, Sindimóveis. O sindicato tem como objetivo gerar benefícios para os sindicalizados corretores de imóveis. Ocorre que eu estou no ramo imobiliário há 49 anos. E em algum momento da minha trajetória eu fui bombardeado e ganhei um trauma. E por conta desse trauma, hoje eu não discuto política, não discuto religião. Faz bem. E não discuto futebol. Né? Do ponto de vista político, infelizmente, a política atua em todas as áreas que convêm aos políticos. E neste movimento político, em algum momento, eles vitimaram os sindicatos, não só de corretores de imóveis. De uma forma geral. Porque
a norma maior trabalhista previa a contribuição sindical. Se você é trabalhador, se você exerce uma atividade laboral, você há de contribuir anualmente com a instituição sindical. Uhum. Então, politicamente, eliminaram isto e deixaram ao alvedrio das pessoas contribuírem ou não. Por óbvio, sendo uma obrigação a menos, ninguém tem a iniciativa de espontaneamente contribuir. Então, o que aconteceu, Júnior? Os sindicatos enfraqueceram. Alguns bateram coluna, fecharam as portas. Na Bahia não foi diferente. Então, cresce sensível a isto. Tem preenchido algumas lacunas possíveis. Porque esses sindicatos faziam essas investigações. Era obrigação dos sindicatos. Alguns faziam, outros não. Então era um trabalho de parceria dos sindicatos com o CRES. Então o Sindicato da Bahia teve um momento áureo sob o comando, sob a presidência de Miguel Aníbal Prado. Então Miguel fez um trabalho inquestionável. Projetou os sindicatos corretores de imóveis do estado da Bahia, de forma que adquiriram uma sede própria, montaram uma estrutura própria e necessária para o desenvolvimento. E aí vêm as interferências políticas. Com as interferências políticos vendo conveniência em se aproximarem do sindicato, adotaram ações, eu enxergo, como temerárias. Resultado dessas ações, enfraqueceram mais ainda o sindicato. Por fim, o Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado da Bahia quebrou. Simplesmente assim. Hoje não existe mais. Existe. A carta sindical me parece que já foi cancelada e existe uma lembrança. A sede foi penhorada para garantir obrigações, ou seja, esfacelaram o sindicato. O Miguel Aníbal Prado sofreu muito, padeceu muito, porque ele construiu e viu a destruição. E o Cresce tem feito o que é possível. Por exemplo, hoje eu tenho e divulgo a máxima de que o segmento imobiliário não comporta mais amadores. Ou você é profissional ou o problema está instalado. Então nós entendemos que capacitação é preponderante na atividade de corretagem de imóveis. Até porque muitas mudanças. Eu, nesses 49 anos de profissão, João, quando iniciei, eu tinha colegas que se envergonhavam, tinham vergonha de se apresentarem como corretores de imóveis. Por quê? Porque não havia ainda uma estruturação que existe hoje. Profissionalização, né? Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, no Brasil, para ser corretor de imóveis, só é possível para o detentor de segundo grau, vale dizer, de um curso equivalente ao segundo grau, que é o TTI, curso de técnico em transações imobiliárias. Ademais, com uma alteração procedida pela LDB, Lei de Diretrizes e Base da Educação, houve uma reformulação e uma revolução no mundo acadêmico. Foi criado em nível de terceiro grau os cursos superiores em gestão e ou ciências imobiliárias. Então, hoje, para ser corretor de imóveis, o postulante tem que ter formação mínima de segundo grau, curso técnico de TTI, ou uma formação superior em nível de, por óbvio, terceiro grau. Então, isto modificou muito
o status dos profissionais operadores, diferente do que acontecia no passado. Eu, quando iniciei, há 49 anos atrás... Tinha essa exigência? Não. E eu tinha colegas que eram, pasme, analfabetos. Em que pese Imagina. serem analfabetos, mas com o dom do bom comunicador, do bom profissional, do bom intermediador. Porque, na realidade, até hoje, eu particularmente luto para que entendam o seguinte: corretor de imóveis não vende imóvel. Até o próprio nome, TTI, né? De transações imobiliárias, né? Corretor de imóveis não vende imóvel. Corretor de imóveis intermedia, é o intermediário, é o agente que aproxima as partes interessadas em vender e ou adquirir e ou permutar e ou dar em garantia. Então cresceu muito o leque. O corretor de imóveis, para fazer jus à terminologia vendedor, eu até admito, no momento em que ele vende a sua prestação de serviços. Sim. E para vender uma prestação de serviços, é indispensável que este profissional, ele esteja atento à sua capacitação. É aí que entra o Cresce, capacitando exatamente os corretores, no sentido de que se aprimorem mais e mais. Sabe por quê? Porque há fatores de exigibilidade. Deixa eu transformar isso em miúdos para que entendam. Então está pacificado. Hoje só pode ser corretor de imóveis a pessoa, o cidadão ou cidadã, Sim. que tenha estas Qualificações. qualificações. Ponto. Disse-lhes que eu tive colegas analfabetos. Hoje, não mais. Esses corretores de antigamente, Nilson, eles foram obrigados a fazer o curso ou pelo tempo de profissão eles já foram aclamados corretores aí, certificados? Bingo! Pelo tempo de atividade, eles, por uma prerrogativa legal, tiveram, ou melhor, obtiveram suas respectivas inscrições. Hoje, ou tem ou não entra. Segundo grau, TTI, ou superior. Hoje, inclusive, no Brasil, o único estado que contempla e disponibiliza o curso de Ciências Imobiliárias em nível de bacharelado é a Universidade Federal do Maranhão. Os demais estados, incluindo a Bahia, eles disponibilizam o curso de Gestão Imobiliária em nível tecnólogo. Qual é a diferença do curso de bacharel em Ciências Imobiliárias e o curso superior tecnólogo em transações imobiliárias? O bacharelado exige no mínimo de 4,5 a 5 anos de formação. Para a formação total. Ao passo que o tecnólogo de 2,5 a 3 anos. Há uma redução no tempo em função da matriz curricular exigível. Tudo de forma sedimentada na lei. Após a formação tem alguma diferença ou os dois ou não? Não. Funciona da mesma Só que um é em nível de bacharelado e o outro em nível tecnólogo. E tudo começou com os cursos sequenciais, que era em nível superior. Olha o detalhe. Os cursos sequenciais, os concluintes, tinham o diploma de conclusão de gestão imobiliária em nível sequencial, vale dizer, 3º grau. Só que estes cursos sequenciais não tinham o status de graduação. Então, se este concluinte não tinha uma outra graduação em nível acadêmico, se ele quisesse prosseguir na sua capacitação, ele tinha um impedimento, uma vez que, sem ter uma formação
de graduação, ele não podia seguir fazendo uma pós-graduação. Então hoje, infelizmente, o ensino brasileiro é um negócio. Eu fui do tempo que, para ter acesso do primário ao ginasial, eu tive que submeter-me a um exame de admissão. Vale dizer, eu tive que me submeter a um exame para, tendo logrado êxito, passar para o ciclo ginasial. Então, eu tive que me submeter a isso. E mais, eu estudei, Júnior, em colégio público. E gosto sempre de evidenciar o Colégio Estadual Severino Vieira, onde eu tive acesso àquela maravilha, ensino público, mediante o concurso de admissão. Então, eu fiz o meu ginasial, o meu 2º grau, tá? E fechei o meu ciclo básico, ginásio e 2º grau. E aí chega aquele momento que todos anseiam, tá? O nível acadêmico, universidade. E por ser legalista, seguir a orientação dos meus mentores, meus pais, ele funcionário público, ela funcionária pública, que nos trouxeram de Rui Barbosa para a capital do estado da Bahia, objetivando a nossa formação. E aí, qual era o esquema? Vai estudar. Quando se formarem, vocês decidirão o que fazer da vida. Só que aos 18 para 19 anos de idade, eu tive que cumprir um dever cívico. O Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro. E aí fiquei prejudicado porque a concorrência à época era grande para o curso que eu pretendia. E eu tinha que me preparar diante da concorrência. Como é que eu estou sendo treinado para ser um infante no 19BC, 19º Batalhão de Caçadores? Eu não dispunha de tempo para fazer os cursinhos famosos. Sim. E por resultado deste cumprimento do dever cívico, eu não obtive êxito no meu primeiro vestibular, no que eu pretendia. Contudo, foi uma pontuação que chegou próximo, eu pude aproveitar a minha classificação e ingressar no mundo acadêmico em 2ª opção. Qual fora a 2ª opção? Letras vernáculas com francês. Por que francês? Acho que não existe esse curso. Existe o curso ainda? Existe. Letras vernáculas com francês, com inglês. Por que francês? Porque eu já tinha tido uma orientação. Os cursos de letras vernáculas com francês, o nível de concorrência era menor. E como não era a minha atividade pretendida, eu ingressei porque tinha uma orientação qual fora. Se eu obtivesse médias boas, eu conseguiria transferir o curso de letras vernáculas com francês para o que eu ansiava e não obtive êxito da primeira vez. Só que a corretagem entrou na minha veia. Você começou como corretor de seguros, na verdade, né? Não. De plano de saúde? Algo Porque assim? o corretor de seguros tem como exigibilidade uma formação junto à SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Eu, tendo concluído a minha missão no glorioso Exército Brasileiro, 13 anos de caserna, tive um impacto na minha vida. A quebra do convívio com a família. Então o Exército é a escola onde filho chora e mãe não vê. Eu saí do status de amparado pela minha família, fazendo jus a uma mesada mensal, e de repente, indo cumprir o dever cívico, eu passei a ter um soldo como militar. Eu tinha um salário e ralava. Quando esse salário faltou, aí a reprimenda é de casa, vai estudar.
Mas estava me fazendo falta, porque mesada não me comportava mais, não atendia as minhas necessidades Já tá maiorzinho, de um jovem grandinho, normal, né? que já apreciava Uma cidade grande. um chopp, né? Um diolino, olha quanta coisa bacana. Diolino era o ponto de partida para a farra do jovem naquela Tinha ocasião. era o esquenta. Pá da baleia, Bualamu. Como bancar isso com mesada? Então eu me senti na necessidade de me autoprover. E aí, compulsando um jornal, que eu não gosto nem de falar do nome dele, era o jornal mais compulsado do estado, onde tinha um caderno classificado. Este caderno classificado, eles tinham... anunciavam empregos. Até pouco tempo atrás a gente ainda tinha né, imóveis mesmo, né? Foi um grande sucesso, imóveis, veículos, carros. Tudo. Os classificados, acho que por mais de 30 anos foram o grande meio de transação de público. Até chegar ao publicidade, mundo digital. O fato é que, compulsando esse jornal, eu vi um anúncio interessante. Recrutando jovens sem experiência, com boa remuneração, inclusive seriam submetidos a um treinamento para o projeto. Quando eu me inteirei acerca da remuneração, eu digo, opa, já chega no... supera o soldo que estava me fazendo falta. E aí eu fui selecionado. Fui selecionado e comecei a ser o intermediador, o vendedor de planos de saúde e de pecúlio privado. Por quê? Chegava no Brasil, naquele momento, os planos de saúde, porque o Estado já não supria as necessidades da população. E aí surge a Golden Cross. É uma das primeiras grandes empresas né, aqui no Brasil. De seguro de saúde privada. Inclusive, acho que era até em Lauro de Freitas, a principal aqui da Bahia. Acho que começou por aqui. Não, a principal era onde eu comecei, permita-me. O CEO, o empresário que assumiu esta área de atividade aqui em Salvador, na Bahia, o saudoso Isaías Hall, um homem de uma formação. E nisto, eu fui treinado para ser vendedor daquele produto. E comecei a realizar meus sonhos. Qual o sonho de um jovem saudável, né, independente, de poder suprir as seus anseios, os seus arrobos, né? Seus primeiros sonhos, né? Os primeiros sonhos. Comprei meu primeiro carro com menos de 6 meses de atividade. Então, grana não era mais problema desenvolvendo aquela atividade. Até um belo dia que um primo meu, querido, Manuel Teixeira, já com sinais visíveis de prosperidade, porque naquela ocasião você ter um Fusca, que era um carro, já era um negócio. E ter um Fusca equipado... já era um nível acima. Tala larga, as rodas mais largas, olha, bancos reclináveis... já era, como você ponderou, um nível acima. E o Teixeirinha se apresentava já com esses sinais de prosperidade. Eu digo, qual é o caso, Manelzinho? Tirou na loteria? Ele disse, não, eu agora sou corretor de imóveis. Quer dizer que essa coisa de carro e corretor de imóveis já vem de longa data, né? Sim, porque o carro, houve um momento que era o símbolo. Um cartão de visita, do né? status daquela pessoa. Não mudou. Hoje até hoje, não né? Mudou. Se investe muito aí que entra os carros e eu sempre oriento. Invistam em capacitação. O que adianta você estar com um carro top de linha, devendo ao agiota, porque no Brasil, Júnior, existem agiotas oficiais. Institucionalizados, né? Institucionalizadas. Todas as instituições bancárias, cartões de crédito. Sim. Então, eles têm uma terminologia técnica que é a seguinte, eles visam o cidadão para ter uma percepção do score. Se é uma pessoa... E aí, tome crédito. Cartão.
de crédito com limite bacana, cheque especial com limite bacana. E aí me lembra aqueles tradicionais agiotas que diziam: ô Gajão, tome Gajão, e tome. Sim, e na hora que o Gajão entrava no circuito, ele aí, cadê o meu? Não, mas cadê o meu? O dá ou desce. E aí, resultado, eu sempre orientei que capacitação supera tudo isso. Porque no momento que você entra no esquema de estar com um carrão bonito e devendo, até o pescoço, e se os negócios não acontecem, ao passo que se você tem uma capacitação diferenciada, o carrão vai surgir de maneira mais prudente. Natural, né? E natural. Você ia falando da migração aí do corretor de seguros para o corretor de imóveis, aí, influenciado pelo sucesso do primo. Exatamente. E aí ele também, percebendo a minha desenvoltura, a minha ascensão, lhe convocou. Me convidou para, pós uma reunião de corretores, que teria acontecido e efetivamente aconteceu, para minha sorte, no Largo 2 de Julho, numa imobiliária chamada Promocional Negócios Imobiliários, do saudoso Oséias Moraes Júnior de Oliveira. E aí, lá, no momento designado, eu estava. O que é que eu aprendi na Golden Cross? Pontualidade. Pontualmente eu estava lá. E no final da reunião me foi concedida a oportunidade de apresentar o produto que eu representava, vale dizer, a Golden Cross, seguro privado de saúde, atrelado a um exame, um produto era um pecúlio. Rapaz, tudo de bom. E eu já dominava, porque eu fui preparado para aquilo. Eu me capacitei para aquilo. E tinha um gerente de vendas nessa imobiliária chamado Joca, que a todo instante interferia na minha preleção. Só que eu fui treinado para aquilo. Então as interrupções não alteravam minha linha de condução. E por fim, vendi vários planos de Golden Cross naquela reunião. Vários planos. Foi quase e no dia seguinte não existia... Um atestado de capacitação de capacidade de venda. Isso. Né? No dia seguinte, bate a minha porta, não existia celular, não existia Teixeira. Eu aí, diga aí, Manoel. Ele disse: olha, Joca, me deu uma missão, quer lhe ver hoje pela manhã como sem falta. Eu digo: opa, mais uma venda. E aí eu me desloquei até o Joca. Fui surpreendido pela sua postura. Primeiro me pedindo desculpas. Que procederam daquela forma porque ficou impressionado como um garoto, 19 anos. Ia fazer 20 ainda. Um garoto tinha um domínio. E ele ficou tão impressionado, só não ia comprar porque ele já tinha assistência médica. Mas ele queria me fazer um convite para que eu me tornasse corretor de imóveis em sua equipe de vendas. Com uma condição: ele só aceitaria um sim definitivo depois de 30 dias de experiência, porque ele não queria me prejudicar, uma vez que eu fazia muito bem na ótica dele, o que eu já vinha fazendo. Até para você também, né? Sair do certo para o duvidoso. Certo. E aí eu digo: o que é corretagem? Eu aí passei a ter uma visão. Fui estudar, pesquisar. Foi aí que eu descobri que existia CRECE, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Àquela altura, 49 anos pretéritos, para a inscrição no CRECE era necessário já o TTI. Jogo aberto. Ou um comprovante que eu tinha prática em vendas. A prática em vendas estava demonstrado com os meus contra-cheques, como alguns chamavam de olerites. Sim, já demonstrando, como corretor. Não, como vendedor. Não, como vendedor, né? Como vendedor. Sim. Então eu precisava demonstrar habilidade em vendas. E aí o que acontece? Eu me assenhorei de toda a situação. E o que fiz?
Primeira experiência, o Joca, o tal gerente de vendas, me deu uma missão primeira. Participar de um plantão de vendas no empreendimento ali na Vila Laura, Matatu de Brotas. O empreendimento todo vendido, Júnior. Restavam apenas 2 unidades. Característica das 2 unidades faltantes: subsolo. Provavelmente não as melhores, né? Subsolo. Poentes. Poente, todo corretor sabe, que é aquela unidade imobiliária em que existe a incidência da insolação. Os fins de tarde não são tão agradáveis, né? Rapaz, é brincadeira. Venderam a missão, realmente, né? E na ocasião não existiam alternativas tipo, com a facilidade que existe hoje, climatização, ar-condicionado, ventiladores, com umidificadores E a escola do Isaías Hall, Golden Cross, me fez pesquisar o produto que eu iria disponibilizar, os apartamentos. Aí eu tive acesso à informação que aquelas unidades eram financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação, na ocasião representado pela Aspeb, que tinha uma abelhinha, era um... Eu tô falando, mas não é do meu tempo, não. Vou continuar. Aspeb, companheiro, eu estudei o básico. E chega o dia D, meu primeiro plantão, como corretor de imóveis no empreendimento imobiliário. Aí a lembrança salta na hora do inesquecível presidente do CRES, Samuel Arthur Prado, quando ele me ouvia contar as histórias. Eu digo ouvia porque hoje ele está no Oriente Eterno. Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2022, ele partiu, faleceu. Então, ele, conhecendo a minha história, ele diz: Nilson, não faça isso, porque se pegarem a sua inscrição no CRES de número 1585, não vai fechar a conta. Vai demonstrar que você exercia a profissão sem inscrição no CRES. Eu digo, mas é minha história, eu não posso negar a minha história. Sim. Eu, quando comecei, não existia. Nem essa orientação, talvez? Não existia, não. Então, eu digo isso com garbo, né? Porque é minha história. O fato é que... E vendeu os apartamentos? Aí é que está. Chega o meu primeiro dia de plantão. Primeiro aprendizado, pontualidade. Isso eu aprendi lá com Isaías Hall. Se você assumir um compromisso, chegue 5 minutos antes, nunca 5 minutos depois. E no horário designado, no plantão, eu estava. Já encontrei o corretor que estaria compartilhando o plantão comigo. Como definir se ambos chegamos no horário? Por exemplo, ele chegou antes, mas chegou antes das 8. O horário oficial era a partir das 8. Eu cheguei antes das 8, já tendo o encontrado. Como definir? Par ou ímpar? Foi o primeiro atendimento. Perdi no par ou ímpar. Sem problema. Então eu fiquei na ordem do segundo atendimento. Perfeito. E o plantão transcorrendo. Em dado momento, em frente ao estande, para um caminhão velho. Pense num cacareco. E salta desse caminhão um senhor aparentemente bem idoso. E para fechar a porta, eu sou ligado. Para fechar a porta do caminhão, ele teve que suspender a porta e plá. Nisso, o corretor da vez, da primeira informação, disse: Nilson, seu nome é Nilson, né? Eu tinha conhecido ele naquela oportunidade. Eu digo, é. Ele fez: rapaz, não estou bem. Atenda aí que... Se chegar algum cliente, você atende? Eu fico na vez segunda. Ele tinha percebido a possibilidade daquele senhor juízo do caminhão velho e pedir informação no estande. Ele aí pinotou para o sanitário, com a minha concordância, se trancou lá de Araque. E não é que o velhinho se dirigiu para o estande? Aí chega no estande, olha, técnicas de venda, viu?
E o mais importante de tudo isso, educação doméstica. Educação é moeda, Júnior, que cabe em qualquer lugar. Respeito aos mais idosos, atenção, que hoje está em Tantas desuso. histórias a gente tem, principalmente hoje, né? Que esses testes sociais, né? Que acontecem na internet, das pessoas que se vestem mal ou se vestem de forma simples para ver como é que são tratadas Seu Júnior. nos ambientes. Seu Júnior, este senhorzinho chega na porta do estande, o corretor do primeiro atendimento já ausente, a primeiro atendimento passou a ser meu. Menino, o que é isso que vocês estão vendendo aí? Menino. Eu estava por fazer 20 anos de idade. Eu aí digo, bom dia. Não existia ainda o Bom Dia com Alegria. O Bom Dia com Alegria nasceu... Veio pouco depois. Nasceu em 2003. Não, 2013. 2013. Minha mãe saudava a todos matinalmente, bom dia com alegria. E quis, nosso Criador, convocá-la para o reino. Em 2013... Você deu continuidade. Ela deixou aquela lacuna. E eu chegava e ela me... que era espontâneo. Aí nasceu o Bom Dia com Alegria dela. Eu aí, bom dia. Ele querendo informação. Eu digo, o senhor quer informação? Vou lhe dar a informação, mas quero convidar. Não! Eu digo, por gentileza, convidei para entrar no stand. Um stand não com as características dos stands de hoje. Puxei-lhe a cadeira simples. Ele se sentou. Técnica. Eu digo o nome do senhor, uso até hoje. Quem me conhece sabe disso. Ele, João, como esquecer uma pessoa que fez parte da minha história, do meu início. João. Eu digo, seu João, o senhor quer informações? O senhor aceita uma água? Calma, seu João, eu vou lhe dar as informações. E procurei interagir com técnicas de venda, que eu aprendi na Golden Cross. Como é que eu vou chegar e digo, olha, apartamento vale tanto, tanto... Não, você tem que gerar um vínculo. Um rapport. Um rapport. PNL, Programação Neurolinguística, tá aí o rapport. E eu, por isso que eu sou adepto à capacitação. Eu comecei a conversar com o seu João. Em dado momento, eu digo, seu João, o senhor vai matar minha curiosidade. Estou vendo que o senhor lembra muito meu pai, meu avô, sua idade. Um caminhão, um carro pesado desse. Ô, meu filho, nem lhe conto. Foi batendo na alavanca nesse caminhãozinho aí, que é minha cachaça. É que eu criei minha família. Eu digo, criou sua família? É, hoje eu tenho uns caminhãozinhos aí que os motoristas dirigem para eu. Tem uns caminhãozinhos aí que os motoristas dirigem para eu. Eu já sabia que aquelas unidades que eu estava oferecendo estavam vinculadas ao sistema financeiro, que tinha exigibilidades, renda mínima exigida, prestação definida a depender do tempo em que ele optasse por contratar o mútuo, vale dizer, o financiamento imobiliário. Eu aí me dei conta que eu estava ali na presença de um empresário do ramo de transporte. O elemento surpresa. Nisso, o corretor da vez, que seria, já tinha voltado. E o zoião só olhando toda aquela condução. Uma condução eminentemente técnica. Eu digo, seu João, e esses caminhãozinhos, com certeza, o senhor tem um contador que conta. Claro, faz balanço, balancete. Eu aí digo, opa, tem alguma chance. E no momento certo, eu o convidei para conhecer o apartamento. Ele fez, é para o senhor? Ele fez, não, meu filho, graças a Deus eu moro bem. Tenho uma casinha que eu acolho meus filhos, meus netinhos. Eu tô pensando em comprar um negocinho desse assim para dar de presente a uma netinha que eu estimo muito. De uma netinha. É que se fala muito, né, hoje em dia, de técnica de venda, né? Fazer perguntas, né? É a melhor técnica para vender qualquer coisa é fazer perguntas. E eu já aprendi isso há 49 anos atrás. E venho crescendo e me aprimorando mais e mais. O dia em que não se aprende nada é um dia perdido. Fato é que eu percebi
que o seu João reunia as condições para a aquisição daquela unidade, eu aí o convidei para conhecer o apartamento. Eu digo, só temos 2 de tudo isso aqui que o senhor está vendo. Mas para sua netinha vai ser um presentão. Fica abaixo do nível, mas tem algumas peculiaridades. Vamos lá. E comecei a mostrar. Eu digo, você sabe qual é o maior atrativo aqui, seu João? Está aqui a tabela de preços de tudo que foi vendido e a tabela desses. Só restam 2 unidades. Eu não quero oferecer as 2. Eu quero, se o senhor perceber que é interessante, pelo menos uma. Olha o preço, a diferença. Ele aí... eu quero uma. Eu digo... O senhor quer uma? Precisamos formalizar isso. Agora, antes de formalizar, seu João, me responda. É para sua netinha. Vamos formalizar, está consagrado, vai ser sua essa unidade. Vamos admitir que adquira outra unidade vizinha com a sua netinha. Um vizinho inconveniente. Eu estou pensando aqui em sua netinha. O senhor teria alguém na sua família que se interessasse em adquirir? Porque aí vai ficar tudo em família. Menino, tem não. Zezinho das Couve, lá no bairro onde eu moro, eu vi ele falando, pode ser que ele se interesse. Eu digo, Zezinho das Couve? Já anotando tudo ali, né? Não existia celular. Eu digo, nem precisa me dizer onde é, porque a gente vai formalizar agora. Agora eu preciso de um cheque de sinal, identidade e CPF. Um cheque. Ele aí disse, não seja por isso. Voltou o caminhão, aquele ritual, portinha despencando, entrou... E lá vem ele com um talonário de cheque, nunca me esqueço, Baneb, que não existe mais esse banco. E aí, o corretor que estava presenciando a tudo, na hora que eu comecei a preencher a proposta de aquisição daquela unidade, ele voltou para o sanitário. Eu acho que ele se deu conta... Adoeceu de vez agora, de verdade. Eu acho que ele se deu conta que ele perdeu a chance. Ou não. Que ele poderia não ter a habilidade como eu conduzi o negócio. Sim. Nilson, você falou, contando sua história agora, é interessante a gente ver como eram feitas as transações, como as coisas aconteciam. Certas coisas não mudam, né? Essa de atender bem, não pré-julgar ninguém. Mas esses quase 50 anos aí, como é que você vê o mercado hoje e esse que você vivenciou para iniciar nessa época aí? Principalmente para quem está chegando agora. Hoje a gente não dá mais para romantizar tudo, né? Eu vejo ele maravilhoso, mas deixa eu só terminar a história. Me conte. Fechei a venda. No dia seguinte eu fui atrás de Zé das Couves. E vendeu a Zé das Couves? Vendi a Zé das Couves. O argumento era bom. A sua vizinha já conhecida, né? Eu já tinha um argumento. Seu João foi quem me indicou. Comprou porque é um achado, é uma loteria, meu irmão. Aqui. Só tem esse? Só tem esse. Resultado? Acabou o empreendimento. Não tinha mais plantão porque não tinha mais o que vender. O cabo até hoje está trancado no banheiro lá. Repare. Aí vem o elemento surpresa. Eu fiz tudo aquilo instintivamente. E aí, de repente, eu recebo o demonstrativo de vendas das 2 unidades, onde eu fui laureado como campeão de vendas naquele mês, porque com aquelas 2 vendas, ninguém superou a minha marca. E o que me deixou decidido, quando eu bati o olho e que eu vi o valor dos honorários pelas 2 vendas, eu descobri qual era a minha profissão. Daqui não saio mais, né? Daqui não saio mais. Agradeço o Golden Cross. Daqui. Que fiz? Disse ao Joca, e ele já entusiasmado, ele ficou surpreso com aquele resultado. Nunca fechem as portas. Eu fui treinado, eu era um excelente vendedor da Golden Cross. E agradecido também por todo o treinamento. Eu voltei à Golden Cross, me sentei com quem me admitiu, contei a história e pedi vênia para me desligar daquela... Eu tinha carteira assinada e tudo mais. E aí eu pedi demissão. Com a aquiescência, por óbvio, né? E nunca me esqueço do Isaías. Ele disse, se todo mundo tivesse essa postura, o mundo seria outro.
você realmente você vai ter sucesso, siga. E eu segui. E lá se vão 49 anos. Agora, voltando É uma história, né? ao seu questionamento. De lá pra cá. De lá para cá. Você acha que esse é o melhor momento? Hoje o mundo é digital e exige de quem opera capacitação em todas as áreas. Olha que nesses 49 anos eu passo aqui um mês e não esgoto as particularidades sobre nossa profissão. Vou iniciar aqui comentando um fato histórico, acadêmico. Você nasceu em que ano? 1976. 76. Junto com você na profissão. Eu nasci em 1957. O Código Civil brasileiro, ele data de 1916. As leis nascem dos costumes, do consuetudo. Imagine, Júnior, os costumes em 1916 e os costumes em 2023. 26. Por que eu dei um salto para 2003? Mulher não usava calça. Mulher andar numa moto. Primeiro que não existiam, existiam as lambretas, as bicicletas. Mas mulheres, por quê? Porque para se deslocarem naqueles meios de transporte, sem usar calça, se expunham. Tinham que, para bom entendedor, meia palavra basta. Tanto é que nas garupas das bicicletas era engraçado. Tinha as garupas, as mulheres se sentavam de lado. De lado, pelas características. Então, gente, é tanta coisa que mudou. E aí chegamos a 2003, 2002, com o advento da Lei 10.406, o Código de 1916 foi completamente ajustado à nova realidade social brasileira. O médico, o advogado, o engenheiro, o arquiteto, ninguém, só os corretores foram contemplados com o advento da Lei 10.406, que alterou o Código Civil brasileiro, e nós ganhamos um troféu, vale dizer. O capítulo 13 do Código vigente da corretagem. Então, este capítulo 13 traz normas para a observância dos corretores, que gera segurança tanto para os corretores como para a sociedade. Então, hoje, nós nos deparamos a partir daí com a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que desconhece. Tem lei, há de ser observado. Ah, eu não sabia. Creu. Problema seu. Problema. Então, hoje, temos, infelizmente, corretores que desconhecem e que não investem em capacitação. Eu sempre me valho desses momentos aqui, que tem grande audiência, para dar os recados, no sentido de capacitem-se, porque a capacitação diferencia o profissional. Então, hoje nós falamos, olha, dos classificados de jornais que não existem mais, hoje são as mídias sociais. Os sites, né? Os classificados hoje migraram para os sites, né? O Cresce Bahia tem disponibilizado no seu sítio, vale dizer, no seu site, vários cursos gratuitos, Júnior Moreno. Fotografia. Corretor de imóveis é fotógrafo? Não, mas ele tem que ter noção. Sim. Porque numa emergência ou numa necessidade, ele passa a deter autonomia. Eu fiz todos os cursos. E posso dizer, olha, curso de fotografia, curso de documentação imobiliária, curso de avaliação de imóveis, curso de aproveitamento do tempo. Isso é possível fazer no site. De graça. Agora, por óbvio que a metodologia é EAD. O que requer disciplina. Porque o participante dos cursos, se não tiver disciplina, ele não conclui. Né? Tem um curso de perícia judicial. Então, nós falamos do Código Civil brasileiro, nós falamos do
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E, historicamente, muita gente não sabe disso. Por que é que eu sei? Porque a corretagem me trouxe conquistas. Eu comecei a falar no início, iniciei o curso de letras vernáculas com francês, não era o que eu queria, a corretagem interferiu, eu largava o curso, eu abandonava o curso, eu trancava a matrícula. Aí até o momento que eu percebi a importância de ter formação superior. Por quê? Porque os corretores eram tidos... Conhecimento é poder. Não, e os corretores eram tidos como aventureiros. Até hoje ainda há um parcela... Um ranço. Isso. E eu aprendi com o meu maior mentor, meu pai. Meu filho, não se iluda. A humanidade é hipócrita. A humanidade julga pela aparência. Então, se num certame, você está conversando com um cliente, sua formação, eu tenho 2º grau e morreu aí. Hoje, quem tem formação superior não é suficiente, já se delineia a projeção para pós-graduações, ou seja, especializações, mestrados, doutorados. Então eu senti a necessidade e às duras penas eu concluí meu curso. Tornei-me professor de formação acadêmica. E um belo dia, Jesus e Silva, ex-presidente do Cresce da Bahia, me convidou, ele viu todo o meu início, me convidou para fazer uma palestra e nunca mais eu saí de sala de aula. E eu me valia da minha formação acadêmica para alcançar aqueles que me ouviam. E aí virou uma cachaça. Eu fazia por diletantismo, por prazer. Então, formação já 3º grau, corretor de imóveis, tornei-me empresário do ramo imobiliário e aí adquiri um trauma. 1989, é eleito no Brasil, em 2º turno, Fernando Collor de Mello. E a sua ministra Zélia Cardoso, uma canetada. Um episódio bem marcante, né, da nossa história disponibilizou política, todos os recursos dos brasileiros. Amigo, àquela altura, eu, na condição de corretor de imóveis, empresário, dono da imobiliária Nilson Araújo Imóveis, fui responsável pelo maior empreendimento imobiliário no estado da Bahia, que acontecera em Porto Seguro, na região de Taperapuã, daí o nome, Taperapuã Flat Village, um empreendimento, campanha publicitária em nível nacional, um stand, nunca tinha vivenciado uma experiência, um stand digno de um Oscar. E veio o baque. Em 2 semanas, todo o empreendimento vendido. Eu fui dormir bonito na fita quando aconteceu esse episódio e eu acordei quebrado. Por quê? Todos os adquirentes... O confisco, né? Não tinham como honrar a aquisição. Sim. Também foram vítimas, né? Foram vítimas. Nós temos aqui no estado da Bahia a ADEME, Associação dos Dirigentes das Empresas Imobiliárias. Júnior, nunca havia sido pontuado uma empresa incorporadora e ou construtora quebrar. Foi uma quebradeira em série. Eu, por minha vez, quebrei. Colegas meus da nossa equipe não viram alternativa, foram dirigir táxi. Não que fosse demérito. Eles precisavam manter suas famílias. Lógico. E não tinham o que vender. Não tinham o que intermediar. Resultado. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Lição. Ao longo da minha trajetória, se eu lançava um loteamento, eu adquiria um lote. Se eu lançava um empreendimento, eu adquiria uma unidade, um apartamento. E a essa altura, eu tinha um respaldo. Então, no momento da crise,
Eu me desfiz de algumas coisas. Eu fui do tempo que muitos brasileiros enriqueceram com linhas telefônicas. Sim. Eu virava, voltava, comprava um plano de expansão. Quando eu conseguia instalar a linha, essa linha era locada e, por óbvio... Comissionado. Não, eu tinha os royalties dessas linhas que eram negociadas e... Então eu gerei recurso para me manter na crise, olhei para um lado, olhei para o outro, digo, se necessário eu vou dirigir táxi, mas vou fazer diferente, vou me capacitar. Fiz vestibular, novo vestibular, tornei-me advogado. Era a minha primeira intenção quando fui, obtive aproveitamento em letras vernáculas com francês, não deu para direito. Eis que me deparo com aquela máxima que muita gente pensa que é de Renato Russo e que não é. Às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Então, naquele momento, eu aí, aprovado no curso de Direito, fechei o curso em tempo recorde. Por que recorde? Porque, sendo uma instituição privada de ensino, Universidade Católica, nas férias, nos recessos, eu comprava, eu pagava e fazia curso de férias. Então, a cada semestre, eu comprava 2 disciplinas. E adiantava o curso. Adiantei. Que decepção, Júnior Moreno. Por quê? Nas matrizes dos cursos de direito, à época, não existiam disciplinas específicas de direito imobiliário, que é o que eu queria. Sim. Porque eu não tinha dúvida. Já era outra experiência já. Eu não tinha dúvida que a minha profissão era corretor de imóveis. Eu estava investindo para ser um corretor de imóveis diferenciado. E aí fechei o curso de Direito em tempo recorde e não hesitei. Pós-graduei-me em Direito Imobiliário. Foi o tempo que o mercado reagiu. Eu aí consegui... Mas o mundo da corretagem é mágico. Sabe por quê, Júnior Moreno? A gente precisa se alimentar, a gente precisa cuidar da saúde, precisamos habitar. Todo mundo sonha em ter um cantinho para chamar de seu. Quem não tem a chance de chegar a esse momento, mora com pai, mãe, tio, tia, avô, compadre, comadre, com os irmãos, com o sogro, com a sogra, mas aí chega um momento. Então, o corretor de imóveis que tem a sensibilidade de acompanhar essa necessidade, ele vai prover, quer seja locando, quer seja orientando, assessorando para comprar um imóvel na planta, de forma que caiba no orçamento. Olha, é uma coisa mágica. Imóvel, né? Vamos admitir que este sonho seja possível num imóvel que disponha de apenas um único quarto para um casal que está começando. Invariavelmente acontece o crescimento da família, os filhos. Então, àquela altura, ele já tem um recurso, então aquele quarto e sala não dá mais, já não serve. Ele precisa de um maior. Então, ele precisa de um profissional que intermedie a transição deste para este, ou vamos admitir que não precisa, não, se aluga esse. Então, é uma atividade constante de oportunidades para o corretor que tem sensibilidade, que está atento a isto. Tipo, resolver, acredite. As dores, né? Resolver a dor, Acredite, a necessidade do cliente. Eu procedi a uma intermediação de um imóvel na Graça, na ocasião. O imóvel na Graça, um bairro nobre. Sim. 50% de sinal, 50% com 30 dias. No sinal, negócio fechado, eu fiz jus aos meus honorários. Neste interregno de 30 dias, o adquirente teve uma filha sequestrada. Toda a imprensa da Bahia divulgando o infortúnio.
E ele não teve condição, porque ele pagou o resgate. E não teve condição de honrar o restante do contrato. Me procurou. E era um evento. Foi dado por publicidade. Eu procurei os vendedores. Sensibilizei-os. Eles se convenceram. Eu fiz o distrato. Devolvemos o dinheiro. O que ficou faltando do dinheiro? A sua comissão. Os meus honorários, a minha comissão. Aí, deixa eu aproveitar a dica. Hoje, eu aboli do meu vocabulário a palavra comissão. Eu sou um profissional liberal, eu sou um corretor de imóveis, eu sou um advogado profissional liberal, corretor de imóveis e advogado. O advogado cobra comissão? Não, esse é o... Então eu me nivelo porque a humanidade é hipócrita. Eu aprendi isso. É um detalhe mínimo, mas eu transijo meus honorários. Então eu devolvi os meus honorários ao cliente. Eu não fiz com segundas intenções. Eu estava realmente sensibilizado. Resultado. É meu cliente até hoje. Quantos outros negócios eu realizei por conta desse gesto? Então eu digo sempre nessas oportunidades, não sejamos imediatistas. Vislumbremos a necessidade daquele irmão, daquele ser, naquele instante. Porque se você orienta só objetivando seus honorários e o cliente se dá conta que não fez um bom negócio, um abraço. E é comum a gente ver, né? Por exemplo, eu tenho conhecimento de famílias que têm o corretor da família. Sempre que alguém da família precisa, quando o serviço é bem prestado, né? A tendência é que ele permaneça por muitos anos com aquela família. Começa com o avô, a avó, passa aos filhos, os netos vão progredindo na vida e aquele corretor continua atendendo ali aquela família. Claro, mediante a um bom atendimento. Dica fenomenal. Quando não são familiares, amigos e o detalhe, Júnior Baiano, como as coisas mudaram. Eu, quando iniciei o corretor, ele tinha como opções ou focar na intermediação da venda ou focar na intermediação da locação. Ponto. Hoje nós temos a intermediação da venda, a intermediação na locação. O corretor de imóveis que investe em sua capacitação, ele tem uma alternativa milionária, que é administrar as locações realizadas, vale dizer, administração e locações urbanas. O corretor de imóveis hoje, ele é bem remunerado na área de assessoria imobiliária. Permitam-me justificar. Existe uma tese de doutorado de um sociólogo baiano, Alberto Jones, que em sua tese de doutorado, vale dizer, um tratamento científico, ele deixa inequívoco que mais de 70% das propriedades imobiliárias no Brasil são irregulares. E o corretor de imóveis que detém a expertise em documentação imobiliária, ele invariavelmente será contratado para a orientação. Avaliação de imóveis. Qual o primeiro parâmetro, Júnior Baiano, numa transação imobiliária? Primeiro parâmetro é saber quanto vale o imóvel. E saber quanto vale o imóvel é uma prestação de serviços. Existe uma pesquisa de mercado. Também. Avaliação do... Técnica. Avaliar requer técnica. Não adianta eu dizer, Júnior Baiano, vale tanto. Vale tanto por quê? Por isso você tem que demonstrar habilmente. E do ponto de vista histórico, nós corretores, nova conquista, 2015, vigendo a partir de 2016. Sancionada a lei 13.105. Que lei é essa, Júnior Baiano? Moreno. Júnior Moreno. Moreno, esta lei é a lei que alterou
Código de Processo Civil. E no bojo do Código de Processo Civil vigente, houve uma mudança excepcional para o corretor de imóveis, porque até 2016 só podia ser perito judicial avaliador profissionais com formação superior. Quando o Código de Processo Civil foi criado, não existiam ainda os cursos superiores de gestão e ou ciências imobiliárias. Sim. Então o técnico... O corretor estava fora daquilo. E hoje, a lei determina o seguinte: pode ser perito judicial avaliador todo profissional vinculado a um conselho. Perguntar-se-ia: corretor de imóveis tem conselho? Tem conselho. E vimos antecedentemente em nível de segundo grau, em nível superior. Então hoje, o corretor de imóveis egresso do curso de TTI, vale dizer segundo grau, se ele se capacita, ele tem uma gama de atividades e remunera dignamente. Eu atualmente sou corretor de imóveis, sou graduado, eu não falei, em gestão imobiliária, fiz uma nova formação acadêmica. E tive uma experiência maravilhosa na minha vida. Eu me submeti a um concurso para o quadro de docentes da Universidade de Salvador, na ocasião Unifax. Obtive êxito, fui selecionado e contratado para ser o coordenador do primeiro curso de gestão imobiliária do estado da Bahia. Que experiência maravilhosa. Imagino. Só que isso me gerou uma paixão e um problema. Como é que eu, na condição de coordenador de curso, docente, simultaneamente discente, aluno, eu não tinha tempo. Ou eu fazia uma coisa ou fazia outra. Quando eu cumpri minha missão, me desconectei da Unifax, lecionei na Unifax, lecionei na FTC, na primeira pós-graduação de Engenharia, Avaliação e Perícias. Vale ressaltar que coube-me a incumbência de ser docente de uma disciplina que integrava a matriz dessa primeira pós-graduação, que era prática forense. Então, com a minha formação técnica jurídica, eu pude cumprir este munus, que foi também um aprendizado. 49 alunos na pós-graduação. Só engenheiros e arquitetos. Não tinha um corretor. Porque a pós-graduação de Engenharia, Avaliação e Perícias era voltada para aqueles profissionais. Entendi. Um evento coordenado por Arival Cidade e um grande parceiro, colega, Quadros. Já eu me recordo o nome dele. Às vezes não... Normal. Aí, resultado. Quando eu cumpri minha missão, fiz novo vestibular e graduei-me em gestão imobiliária. Então, como estávamos falando... Você traz muito isso para o Cresce, né? Essa questão do aprender, do estar se preparando, do estar evoluindo no conhecimento. Você traz essa experiência pessoal para a sua administração no Cresce, né? Você vai oferecer cursos. Eu sou um educador. Então, eu acredito que a educação é a base. E você falou em Cresce, muita gente desconhece. Eu fui eleito para uma gestão de 3 anos. Sucedi ao Samuel, uma vez tendo falecido. Nosso mandato, meu e de toda a nossa diretoria e conselheiros, se extinguirá em 2027. E muita gente não sabe, são cargos honoríficos, não tem remuneração. Então, como é que eu concilio a minha missão de fazer a gestão do Cresce Bahia, que cresceu muito? Hoje mesmo, saindo daqui, eu vou aproveitar que estou em Lauro de Freitas e vou fazer a vistoria numa perícia que fui contratado no imóvel aqui. Como profissional, Como profissional. E lhes digo, é uma atividade que remunera dignamente. Este mês ainda,
eu estarei procedendo a perícias de 3 imóveis em Belo Horizonte, Minas Gerais. Perguntar-se-ia, não existem peritos que possam fazer essas avaliações lá? Em Minas? A gente é observado. Então, o cliente que eu já prestara serviços nessa área não abre mão que seja eu, o perito. Mesmo arcando ele com deslocamento aéreo, hospedagem e honorários diferenciados, é uma questão de confiança. Ele não abre mão. Então, eu normalmente concilio. E, graças a Deus, hoje, eu desempenho essa atividade em todo o Brasil. Já realizei perícias no Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, agora Minas. Bahia é brincadeira. Feira de Santana, Barreiras. Eu tenho uma experiência histórica que eu conto nas minhas palestras. Aconteceu em Luiz Eduardo Magalhães. Então, são detalhes que envolvem a atividade profissional e voltando de onde tudo isso se derivou, do comentário. Hoje, o corretor de imóveis tem este leque, Júnior Moreno. Inclusive, leque. Inclusive, tem uma pergunta aqui de um seguidor do nosso Instagram, que é o Carlos Eduardo, fez uma pergunta aqui que diz respeito mais ou menos a isso. Ele disse, o corretor raiz, ele ainda tem espaço no mercado atual? Que é esse corretor, eu acho que quando ele fala aqui o corretor raiz, que é aquele que a gente citou aqui agora há pouco, né? Aquele que era com uma pastinha embaixo do braço. Mão calosa, de pegar a pasta. A camisa aberta até aqui perto da barriga, né? Uma caneta na orelha, uma caneta aqui no bolso da camisa, e chamando de meu patrão. Ainda tem espaço esse corretor ainda no mercado? Só tem. Só que este corretor raiz, ele tem que fazer uma adequação a uma repostura. Eu conheço corretores raízes hoje muito bem. Meu patrão, diga aí, categoria. E lá vai, mas ele detém a essência, qual seja, o domínio naquilo que ele se propõe. Então, o corretor raiz, ele continua com espaço. Por exemplo, eu continuo corretor raiz. No momento que eu preciso fazer uma captação em loco, um cliente meu tem uma especificidade, ele só quer se for naquele local. Eu bato minha sola de sapato, chego lá e existem técnicas para isso. Porque, infelizmente, os porteiros e síndicos são inimigos de corretores de imóveis. Por conta da postura equivocada do corretor, que antecedentemente promete ao porteiro, ao zelador, uma gratificação, um presente, um negócio se realiza e ele não honra. Então, é terrível. Então, existem técnicas para isso na captação, corretor raiz. Então, eu que venho preservando e ascendendo nas técnicas, depois de 49 anos, eu faço isso de olho fechado. Eu digo, ou seja, em terra de sapo, de cócoras com ele, né? Se você percebe que o cliente ele tem um ranço de simples, você vai procurar ser simples. Se adequar. É aí que entra necessidade do cliente. A importância do corretor raiz. Ele se adapta melhor ali naquela situação. Sim. Tem outra pergunta aqui que é da Selma Maria, também nossa seguidora, diz o seguinte: eu fui corretora por 2 anos, não consegui me adaptar ao mercado, que já é outro ponto. Inclusive, eu acho que eu vi numa entrevista você falando, Nilson, sobre a quantidade de corretores que entram e aqueles que saem do mercado, que é quase equivalente, né? Isso. A gente pensa que está crescendo muito, mas ao mesmo tempo está chegando muita gente, está saindo muita gente. A Selma diz aqui que passou 2 anos, não conseguiu se adaptar ao mercado, voltei a trabalhar num banco. Ela devia trabalhar num banco e aí em algum momento saiu e tentou ali ser corretora de imóveis. Tem essa questão da adaptação? Sim. Disciplina, ou como é que funciona o mercado? Sim. Selma, é uma questão de aptidão. E, aliado à aptidão, é indispensável a sensibilidade para identificar o momento, quando e onde. Se você está acompanhando aqui esse programa de grande audiência, observe que eu disse que o leque hoje de opções é imenso.
Então, se você focar numa atividade específica, se especializar, por óbvio, pode não acontecer em 2 meses que você tentou. 2 anos. 2 anos. Mas eu precisaria ter mais informações. Seguramente, se eu fosse o seu mentor, seu resultado seria ou pode ser diferente. Então, se vale aí do Júnior Moreno, aperte ele. Dos ensinamentos que a aqui gente do stand. vai disponibilizando dicas para que vocês, então, obtenham resultados diferentes. Sabe por quê? Se eu obtenho as pessoas que eu oriento como docente, como instrutor de cursos de capacitação, obtêm, por quê? Que é um desafio para mim. Sim. Eu desafio para quem tem aptidão e queira obter resultado, seguir os ditames que eu normalmente disponibilizo. Tem outra pergunta aqui, é o Gustavo, não tem o sobrenome dele, diz o seguinte: a inteligência artificial vai substituir o corretor de imóveis ou apenas o corretor panfleteiro? Nenhum, nem outro. Como é o nome dele? É o Gustavo. Gustavo, você já deve ter ouvido falar o que é prompt. Sim. Então, Gustavo, se você não tem o domínio da inteligência artificial, a inteligência artificial chegou para facilitar os expedientes em todos os segmentos. Então, o corretor raiz, o corretor que não seja raiz, aquele outro, eu tenho me valido muito da inteligência artificial. Olha, rapaz, se eu passar um mês aqui, eu não esgoto as experiências que eu venho obtendo. São 49 anos. Né, então, a inteligência jamais suprirá o corretor, até porque a necessidade de como conduzir. Então, a inteligência... Talvez para pessoas mais práticas mude um pouco. A inteligência artificial, às vezes, é burra. Porque se ela não for estimulada corretamente, ela vai lhe orientar ao equívoco. Tem mais pergunta aqui? A Fabiana, aproveitar aqui logo as perguntas dos seguidores aqui para a gente não deixar ninguém sem resposta. A Fabiana Lopes disse o seguinte: eu penso numa visão do futuro. Qual região de maior tendência de crescimento na capital? Essa aqui já falando mais do... Na capital... De valorização imobiliária, de oportunidade na imobiliária. Capital, olha, os bairros tradicionais seguramente são alvo. Só que não existem mais espaços. Então, o que é que se está fazendo hoje? Os retrofits, sim, reestruturação, às vezes aquisição de empreendimentos já arcaicos para... Então, os bairros tradicionais, eles sempre... terão. Hoje nós temos crescimento em bairros mais novos, tipo Imbuí. Só que agregado a isso, por exemplo, o alto padrão não se coaduna com essa região. Então surgem regiões outras como Brotas. Quando eu digo Brotas, Horto Florestal, sim, Cidade Jardim, Alto do Parque, Pituba, Rio Vermelho, Garcia. Então, a cidade de Salvador como um todo é um celeiro. Tem aqui outra pergunta do George. Se na parte burocrática existe algum projeto que acelere a busca por documentação de cartório e prefeitura? Claro. Claro, olha, eu estive em Brasília... Porque muita gente depende, às vezes, muito do despachante do próprio corretor, né? Que agiliza ali, e aqui tem essa parte burocrática, se tem algo que consiga... Eu acredito que hoje, falando do online, né? Provavelmente. Perfeito. Eu estive em Brasília quinta-feira. Participamos de um evento voltado para a agenda parlamentar dos corretores de imóveis. Presentes senadores, deputados, autoridades. E nós temos pautado para decisão a
obrigatoriedade de um corretor de imóveis em cada intermediação imobiliária. Vale dizer, em cada transcrição onerosa, vai se fazer a escritura de um imóvel, fazer a transcrição mediante escritura pública. Vamos conseguir isso. Já é realidade em alguns estados, por força de lei estadual. Isto, consequentemente, vai exigir que este profissional esteja atento. Até porque hoje nós estamos vivendo um problema seríssimo no Brasil. Problema este desencadeado pelo Tribunal de Justiça. Como nós estamos na Bahia, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que fomentou o Código de Normas. Os cartórios de notas e os cartórios de registros imobiliários, eles hoje estão adestritos de observância ao Código de Normas. Então, muita gente está apedrejando os cartórios e os notários sem saber que eles estão cumprindo uma norma. E nós, corretores de imóveis, eu particularmente na condição de corretor de imóveis, fazendo jus à confiança de quem elegeu o nosso grupo, nós criamos a CEDIC, Comissão de Desenvolvimento de Interesses dos Corretores de Imóveis. E hoje nós procedemos ações junto aos cartórios de notas, cartório de registro de imóveis, para facilitar a atividade do corretor. Já existem municípios que é lei. O corretor de imóveis tem prioridade no atendimento, Júnior Moreno, quando se apresentar como corretor para solução de uma demanda. Então, vários municípios, e aqui em Salvador, nós estivemos agora no evento que aconteceu aqui, no cartório de notários. Foi sexta-feira passada. Gente, e nós do CRES nos colocamos à disposição para apoiar essas iniciativas. Então, hoje, existe uma sintonia muito grande dos cartórios todos para que facilite a atividade dos corretores de imóveis. Nilson, você falou aqui de alguns assuntos e acaba misturando um pouco de um e de outro aqui, para a gente falar de burocracia, para a gente falar de política também, mas sem politizar. A gente está tendo agora uma série de desapropriações na Bahia com relação à construção, por exemplo, Salvador, do VLT, né, de ampliação de canal, de escoamento também, algumas desapropriações. O CRES participa disso? O CRES está atento a isso? Como é que o CRES age nessas situações? Que a gente vai ter agora, inclusive, a gente falou aqui da região central, 2 de julho também, aquela região vai passar por essas desapropriações. O CRES, como é que está o CRES com relação a isso? Ele está acompanhando? Ele é obrigado a acompanhar? Ele está dando apoio? Não, o CRES, como visto inicialmente, por ser uma autarquia pública federal, limitada a criar normas, fiscalizar e punir, não alcança. Agora, o CRES, por sua vez, é alcançado quando é solicitado do corretor de imóveis ou do CRES um especialista para avaliar aquela propriedade desapropriada ou objeto de desapropriação. Mas nesse trâmite de pagamento do recurso a qual tem direito o proprietário do imóvel, necessariamente não? Não, porque não há amparo. Isso aí só através mesmo sendo aparentemente uma transação imobiliária. Só através do Tribunal de Justiça do Estado. O cidadão que se sinta lesado, ele tem um Estado juiz para que lhe ampare. E aí é que entra inequivocamente a importância do corretor de imóveis. Por exemplo, recentemente eu particularmente fui procurado como corretor de imóveis, CRES 1585, Nilson Araújo, para avaliar o imóvel que já foi desapropriado formalmente no Campo Grande. E eu tive que analisar aquela desapropriação.
E ao analisar, eu percebi da complexidade para determinar um valor de mercado atribuível, porque seria objeto de uma contenda judicial. Infelizmente, os honorários atribuídos para essa prestação de serviço não foram suportados pela parte interessada, porque tinha limitação. Então, eu me valho nesse momento para me recordar de uma grande lição com Samuel Arthur Prado. Perca, mas perca com dignidade. Como é que você cobra? Um exemplo. X mil reais para prestar um serviço e alguém diz, nem pensar, tome aqui um cala-boca. Não tem sentido. Porque atrelado à complexidade, atrelado estará os honorários a serem atribuídos. Então, nessa parte de escoamento, desapropriações, é de fundamental importância a figura do corretor de imóveis, especialista em avaliação e ou perícia avaliatória pelo seguinte, Júnior Moreno, você vai entender, um imóvel que valor de mercado, 1 milhão, o poder público, ao desapropriar, lhe atribui o valor de 290 mil. Por óbvio que vai haver uma resistência, não vai haver uma aceitação. Sim. E a única maneira de reequilibrar só através de uma medida judicial. Há de se contratar um advogado, normalmente um especialista em direito imobiliário, para gerar uma equidade no valor de mercado e o valor proposto. Eu digo isso porque já atuei numa perícia em Amargosa e procedi a um trabalho fundamentado. Por fim, o escritório de advocacia conseguiu determinar deixaram de desapropriar, porque ou pagava o preço, então desistiram da intenção para não terem que pagar o que efetivamente deveriam. E isso foi possível graças à iniciativa laboral de um perito avaliador corretor de imóveis. Inclusive tem, falando sobre esses valores, essas diferenças de valores daquilo que o governo, quando quer indenizar, vê de um jeito, mas quando quer cobrar o IPTU, ele vê de outra maneira. Por exemplo, agora a gente tem aí sempre um embate que é essa planta genérica de valores, né? Como é que está o Cresce dentro dessas negociações, dessas reavaliações? Vira e mexe, o município quer fazer uma reavaliação de quanto vale, né, determinada região. O Cresce tem o Cresce tem um núcleo que é o CNAI, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. É muito comum chegarem ofícios solicitando que o Cresce avalie determinadas áreas. Você percebeu que é incongruente? Se o Cresce cria normas, fiscaliza e pune, como é que o Cresce vai avaliar? Só através de operadores do segmento do corretor. Então, quando chegam ofícios para o Cresce, eu, na condição de gestor, eu respondo ao ofício orientando que consulte ao Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários e eleja ali um profissional para aquele atendimento. Então, o Cresce atua assim, orientando e fazendo o que é possível em termos de normatização. A gente vai caminhando aqui já para a parte mais para frente aqui da nossa conversa. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta, selecionar aqui. Um conselho de ouro para quem quer sair de uma comissão de R$2.000 para uma comissão de R$200.000. Qual seria o conselho de ouro para quem é aquele pequeno corretor ainda, para quem quer crescer e subir aí os seus honorários, né, dentro da profissão? Conselho de ouro, Júnior Moreno. O mesmo trabalho que dá a intermediar a venda de um imóvel de 500 mil, vale dizer, nós estamos falando aí de R$25.000 por baixo de honorários, para honorários de R$200.000,
é a capacitação. Tipo, se você aspira resultados maiores, concentrem-se em negócios com valores compatíveis, por óbvio, e sejam resilientes. Em geral, os profissionais corretores de imóveis identificados como top desses negócios, Alto padrão? eles ralaram. Às vezes você leva 6 meses, tem negócios que demandam mais de 1 ano. Então existem mecanismos para que você suporte essa fase até o momento de conseguir a intermediação num negócio mais vultoso. E a partir do instante que isso acontece, é uma consequência natural. As portas se abrem, né? Não, e você vai focar exatamente em imóveis. Nesse evento que eu tive agora recentemente, em Cannes, eu fui procurado por um estrangeiro que tem um imóvel para ser comercializado aqui no Litoral Norte. Ele pretende se desfazer desse empreendimento pela bagatela de 8 milhões de euros. Né? Então, 8 milhões de euros vezes 5%. É uma boa negociação. É um bom tubo de oxigênio, né? Agora, consequentemente, você não pode entrar, não tem como entrar nesse negócio sem um domínio daquilo. Não dá para imaginar peixe pequeno tentando nadar no mar de tubarão, né? Exatamente. Tem um quadro aqui da nossa conversa, Nilson, que é o bota o capacete que lá vem tijolada. A gente tem esses capacetes aqui, eu vou botar um, você coloca o outro por aí. E a gente sempre faz uma pergunta especial para os nossos convidados. Mas que vem um tijolo que eu suporto. Mas se for um pequenininho desse aqui, eu te garanto, eu te juro, que não vai machucar muito não. A pergunta é, o Cresce tem dente para punir imobiliária grande? Ou só peixe pequeno que acaba sofrendo? O grande, ele também tá sendo fiscalizado mesmo, porque muita gente fala, não, o grande tem seus meios, tem seus advogados, tem seus pulos do gato, o pequeno é que geralmente ele é mais perseguido. Como é que tá hoje a fiscalização do Cresce com relação a isso? A fiscalização do Cresce está... Ainda bem que foi uma pedrada leve, viu? Por mais que não pareça. O Cresce, ele não distingue o menor ou o maior. O que acontece com os maiores é que quando eles são alcançados, por serem maiores, eles dispõem de recursos. Normalmente tem bons profissionais operadores do direito que lutam para reverter aquela punibilidade. Tá? Então, isto não exime o fato da punição em si. Nós temos, eu não vou citar por óbvio, por uma questão de... Se já tivesse havido um trânsito em julgado, eu até citaria nomes. Mas tem empresas muito conhecidas no circuito que estão respondendo, porque foram autuadas. Então, qual é o tipo de irregularidade que é mais comum nesse sentido? Por exemplo, proceder à negociação de um empreendimento sem RI, registro de incorporação. Isso está na lei. Isso está no Código Penal brasileiro. E não só responde a empresa. Isso também é fiscalizado pelo Cresce? Sim, é basilar, porque o Ministério Público Federal engatou junto ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis e nós estamos compelidos a observarmos, até porque é obrigação do corretor de imóveis estar atento. Olha que eu, fugindo disso aí, fui contratado como advogado para patrocinar os interesses de um corretor, porque ele foi autuado e estava respondendo criminalmente por ter participado de uma transgressão no empreendimento imobiliário. O incorporador, por sua vez, dispunha, contratou uma... E o peixinho pequeno disse, Nilson, você é meu colega, veja aí o que é que você pode me ajudar.
Quando eu estudei o processo, eu encontrei um ponto que o neutralizava. E graças a Deus consegui fazer com que. Mas eu aproveito esse espaço aqui e dizer o seguinte: a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento de uma lei uma vez que ela exista. Porque eu uso muito jargão e exemplos práticos. Por ouvir dizer, Júnior Moreno, percentualmente quanto um corretor de imóveis recebe para intermediar uma transação imobiliária? Venda. 5 a 6%. Pronto. Por ouvir dizer, Júnior Moreno, um advogado para patrocinar os interesses de um cliente numa ação criminal, percentualmente ele cobra quanto? 30, 20, Pronto. 40%. Perfeito. Então vamos admitir que o corretor de imóveis tenha recebido 6 e foi alcançado por uma transgressão tipificada como crime. Ele recebeu 6. Vamos dizer que ele esteja num dia de sorte e encontre um bom criminalista que lhe cobre 30. Ele devolve os 6 e tem que arranjar mais 24. Quebra! Quebra! Por isso que eu digo, o operador do mercado imobiliário hoje não comporta mais amadores. Ou você é profissional ou a máxima. Na dúvida, não ultrapasse. Até pouco tempo agora a gente teve, né? Também tem essa depois, né, dessas novas modalidades de lavagem de dinheiro, agora também é mais uma atribuição também do corretor. É a informação, né? É lei. De informar. É lei. A transmissão de imóveis, não é isso? Júnior Moreno, Lei 9613 regula tudo isso. Quer ver um hábito cultural que está em extinção? O corretor procede à intermediação de um imóvel por 500 mil. Na hora da transcrição, o cliente se dá conta porque o corretor não orientou ab início. E ele vê que está sem gás, porque a transcrição implica 3% de TIV e aí... Ah, não, a gente vai ter que cancelar esse negócio. No passado, o corretor às vezes encontrava como solução sugerir escriturar por um valor menor. Nunca façam isso depois da Lei 9613. Não vale a pena, porque isto caracterizado, você quebra. Então hoje existe a Lei 9613 que trata de lavagem de dinheiro. E esse comentário que eu fiz aqui nada mais é que lavagem de dinheiro. Sim. Deu para perceber pelo teor aí da negociação de que era algo que estava fugindo aí das condições normais, né, de uma negociação financeira. No finalzinho do nosso programa aqui, Nilson, a gente sempre tem os tijolinhos aqui. Tijolo a gente sempre sabe que é algo que é construtivo, né? A gente está levantando, está erguendo algo. E a gente sempre pede para os nossos convidados citarem 2 motivos pela qual o mercado está crescendo, evoluindo e coisas que estão puxando o mercado para baixo, né? Então, não estão ajudando a prosperar em certos pontos aí o mercado. O mercado imobiliário também tem dessas. E a gente pede para que você tire um tijolo para aquilo que não está contribuindo com o crescimento do mercado imobiliário. Pode ser uma lei, pode ser uma pessoa, pode ser algo que aconteça. Você tira um tijolinho para quem, Nilson? Eu tiro o tijolinho para a falta de conscientização dos que se inscrevem junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis e não ampliam a sua capacitação. Isso, consequentemente, repercute de maneira negativa no segmento como um todo. É para refletir, né? Para refletir. A gente, no nosso primeiro encontro, você falava muito sobre isso, né? Isso. E agora eu entendo mais ainda quando você conta aqui no nosso programa toda essa sua história no que diz respeito à educação, ao conhecimento, o quanto isso é transformador, o quanto isso é agregador. Necessário. Não só para todas as profissões e para o corretor ainda mais, né? Sim. Porque traz toda essa... Quanto mais conhecimento, aumenta essa gama de possibilidades e de sair desse honorário de R$2.000 para um honorário maior, de ter acesso a oportunidades maiores, não só na Bahia, mas em todo o Brasil.
trazendo também esse portal, né, de ensinamentos também junto ao portal do Cresce, insistindo, né, na capacitação do corretor de imóveis para que ele, né, ganhe mais e mais conhecimento, para que possa, no final das contas, ajudar melhor mais, né, nessa transição imobiliária. E o que está crescendo? O que está colocando um tijolinho, está ajudando esse mercado imobiliário, do corretor de imóveis também a crescer, a prosperar? O que é uma iniciativa boa que está acontecendo e que deve permanecer e continuar? Vou colocar aqui. Olha, o muro está grande. É algo muito importante, hein? Durante algo histórico na humanidade, vale dizer, a pandemia, o cenário imobiliário brasileiro mudou. Para vocês terem ideia, foi a única atividade laboral que não diminuiu durante o caos. Muito pelo contrário. Então, o que acontece? Culturalmente, hábitos foram revistos. Quem morava num quarto e sala precisava de um espaço maior. Então, fomentou a área em apartamentos maiores, em casas, em sítios, maiores liberdade. Por sua vez, eu sou natural do sertão da Bahia, Rui Barbosa, primogênito de 4 filhos. E aí vem Nilson, Gutenberg, Cícero e Nilcinete. Vindo de Rui Barbosa para minha tia, Alcina, teve 13 filhos. Hoje, meus filhos não têm um filho. E aí, o que é que nós observamos por força? Eu já disse a vocês lá no início, parece que eu estava adivinhando, eu não discuto política, religião nem futebol. A religião, a política. Então, o que acontece hoje? O que é que a gente está vendo aí? O aspecto hereditário, o crescimento das famílias, preocupando, porque transferiram o aspecto sentimental do ser humano para o ser animal. Os pets, sim, os gatos, os papagaios. Então, o segmento imobiliário automaticamente acompanha esse fluxo. Então, novos projetos voltados, o que oxigena muito. E o segmento imobiliário, ele tem a vantagem exatamente de acompanhar o modus, acompanhar as culturas. Então, hoje, quem imaginaria empreendimentos imobiliários com 19 metros quadrados de área construída? Verdade. Né? 19 metros. Aí surgem os aplicativos, Airbnb, como surgiram, Uber, 99, no ramo imobiliário, coisas nesse diapasão têm surgido também. Então, coloquei aqui os tijolinhos do crescimento em função desta dinâmica que é a nossa atividade. E é um novo mercado, né? Esse mercado Sim. de estúdio, né? De compacto, né? Do smart, é um novo mercado. Isso. E que tem, né, gerado oportunidades, né? Para quem vende e para quem compra também, e para a profissão do corretor, que tem mais oportunidades aí sendo lançadas, né? Com certeza. Obrigado, viu, Nilson? Eu queria que você deixasse um recado aqui, e eu vejo que o Cresce tem feito muitos eventos itinerantes, inclusive levando, né, naquele momento de formação do profissional corretor de imóveis, estando presente nesses momentos. E para a sociedade baiana como um todo. Eu queria que você deixasse um recado para quem está agora, esse ano de 2026, recebendo, então, o seu Cresce, o seu certificado de corretor habilitado a exercer a profissão. Que recado você deixa para os profissionais que estão chegando nesse ano? Os profissionais que já estão lá já têm a sua vivência. Mas para quem está chegando agora, qual o seu recado de boas-vindas para quem está chegando no mercado imobiliário? Meu recado é sem poesia. É no sentido de reiterar o que eu venho pontuando a todo instante de maneira diferenciada. Capacitem-se. Hoje vocês têm... Olha, o Cresce de São Paulo, Júnior Moreno,
tem um acervo tão grande de informações aplicáveis ao mercado imobiliário que se você tirar 6 meses para não fazer nada, você não esgota. O Cresce da Bahia não é diferente. Então, o grande lance do profissional que quer ter êxito é resiliência, persistência e capacitação. Simples assim. A receita do sucesso. Com certeza. E dar as boas-vindas para quem está chegando e para você. Espero que tenham gostado dessa conversa, conhecendo um pouco mais da vida, trajetória da pessoa também e da visão que ele tem, né, de se preparar. Quem mais se prepara, o conhecimento, a gente até conversava numa outra oportunidade, o conhecimento traz o poder, e o poder de você prosperar dentro da profissão, o poder de você fazer amizade, conhecer pessoas. Eu acho que isso também é um lado interessante da profissão do corretor de imóveis, né? Relacionar-se. Júnior, o corretor de imóveis é um profissional privilegiado. Ele pode estar trabalhando num casamento, num aniversário, num batizado de boneca, num churrasco, num certame esportivo, num teatro, num evento fúnebre. Só que nos eventos fúnebres é preciso simancol. Eu já vi cada cena. Tudo. Olha, eu estava na fila para cumprimentar alguém que estava padecendo um sofrimento muito grande com a perda de um familiar. E ele conversando ali comigo, eu cumprimentei a pessoa. Ele era o próximo. Chorou. Quando ele se voltou, o próximo era um cliente dele, que ele não tinha se dado conta. Ele aí sai do choro e diz: rapaz, aquele negócio assim. Ô, meu irmão. Então, existem coisas... Olha, é aquilo que eu disse a você. Nós levaríamos um tempo aqui, eu me coloco à sua disposição, num segundo outro momento, retomarmos com mais... Com certeza, será um prazer. Retirada de tijolos ou a posição de tijolos. Botar capacete, tirar capacete. Muito obrigado, Nilson, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e parabéns pelo trabalho que tem sido feito. Não tem se limitado só à capital baiana, a gente tem visto aí o trabalho do Cresce em praticamente toda a Bahia, né? Acompanhando, fortalecendo essas delegacias regionais, vamos chamar assim, né? Com informação, com a presença. Você tem conseguido unificar todo o estado da Bahia em prol da profissão, em fortalecimento da profissão, de ter uma base, né, para que esses profissionais sejam atendidos e estejam se sentindo seguros no tocante a realizar a profissão. Parabéns pela condução aí à frente do Cresce Bahia e que permaneça, né, até 2027. Onde você pretende continuar ou... Eu tenho que cuidar de minha vida. Eu normalmente ouço meus pares, né? Então aquela preocupação que eu tive ao tornar meu sucessor Samuel Arthur Prado. Samuel, por sua vez, contribuiu para que eu, tendo tido um fôlego, retomasse. E agora eu estou numa fase de identificar pessoas com este perfil, porque eu sou corretor de imóveis. E o papo é o seguinte: se o mercado está bem, ele estará melhor para quem se capacita. Como eu continuo me capacitando, o retorno, consequentemente, acontece. Então, estando presidente ou não, eu sou corretor de imóveis e não abro mão. Boa. E esse é o Stand Imobiliário hoje, que recebeu o presidente do Cresce Bahia, Nilson Araújo, como nosso convidado. Você vai acompanhar os recortes aqui no nosso canal do YouTube. Compartilhe também, você que está acompanhando esse programa, mande aqui o nosso link para os seus contatos, no seu grupo de WhatsApp. Vamos, né, levar essa mensagem, né? Esse conhecimento, como é bom a gente ter, né? Agregar conhecimento sempre, independentemente do momento da nossa vida. A gente agregar conhecimento é muito bom, e compartilhe então esse conhecimento com os seus contatos também. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, seguir-nos no Instagram, é o Stand Imobiliário Oficial também dentro do Instagram, que você vai poder acompanhar a gente aqui. Muito obrigado a todos que assistiram essa entrevista, esse bate-papo com o Nilson Araújo, e aguarde o nosso próximo episódio do podcast Stand Imobiliário. Obrigado a todos.